que fala exatamente sobre a alegria de estarmos na casa do Senhor, celebrando a Ele e o servindo. Estamos no mês da IBD. No mês da IBD nós temos estudado sobre mordomia. Hoje pela manhã, a pregadora da manhã, a psicóloga Helenice, falou que mordomia é você estar cuidando de alguma coisa que não é exatamente sua. Às vezes nós estamos na nossa casa e estamos cuidando das nossas coisas. Mas quando nós estamos fora de nossa casa, e às vezes a gente está cuidando de coisas que não nos pertencem, mas nós temos que dar conta como se elas fossem nossas. E uma das questões sobre cuidar é exatamente o que nós vamos estar lendo, sobre a importância de estarmos alegres em servir ao Senhor todos os dias. E então vamos ler todos juntos? Salmo 100, versículo 1. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome. E nós vamos estar fazendo exatamente isso. Vamos convidar já o grupo de louvor para estar aqui à frente. Mas antes tem 2 recadinhos rápidos para dar para os irmãos. O primeiro é uma solicitação do Conselho Diaconal, que é para que os irmãos evitem indo beber água, trazendo os copos, deixar os copos nos bancos após o culto, largados por aí. Porque o copo é transparente, cai, às vezes está com um pouco de água, entorna, e isso fica prejudicando o ambiente de as pessoas até que trafegam, que vão poder pisar às vezes no molhado e escorregar. Então evitem fazer isso para evitar que as pessoas se acidentem. Segundo ponto, vou pedir que o Mateus coloque a imagem, é só um reforço que a nossa tesouraria está pedindo sobre a questão das nossas contribuições. Se você faz as suas contribuições através de Pix, lembra de colocar lá embaixo, escrito Pix, e colocar lá no envelopinho da contribuição exatamente o motivo dessa contribuição. Se você faz a contribuição, por exemplo, vai pagar com Pix, um lanche que você comprou de promoção da cantina, ou um outro lanche que você vai fazer, ou alguma coisa do bazar, você precisa colocar ali em cima, naquele espaço que tem em branco, bazar, e colocar o valor que você ofertou. Porque depois a tesouraria não tem como identificar se foi dízimo, se não foi dízimo, se foi oferta, se não foi oferta. Isso dificulta lá o trabalho deles. Ok? Vamos estar louvando ao Senhor, porque a palavra de Deus acabou de nos falar. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi-o com alegria. Vamos fazer isso nesse momento. Boa noite. Boa noite. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remisos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nações, no
tempo e no espaço virão te louvar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Nós somos capim, tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra te louvar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Coisa maravilhosa é saber que nós adoramos a um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode em nossas vidas, porque Ele cuida de nós, Ele trabalha em nosso favor 24 horas, e a palavra de Deus diz que Ele não dorme e nem cochila. É o Deus que está sempre com a sua boa mão sobre a vida de cada um de nós. E nós precisamos entender isso todos os dias de nossas vidas. E Ele é o Deus que criou o céu, criou a terra, criou o mar, e tudo que nessa terra há. É o nosso Deus, todo-poderoso, e é Ele que nós vamos exaltar, porque Ele é o Senhor, e dele é toda a terra. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor são os montes e tudo que na terra. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor são os montes e tudo que na terra. Ele é homem de guerra, leão de Judá. Ele é Deus poderoso, Jesus, Rei dos Reis. Ele é soberano, grande El Shaddai. Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus, leão de Judá, Jesus, Raiz de Davi. Jesus, Cordeiro de Deus, a brilhante estrela da manhã. Ele é Jesus, leão de Judá, Jesus, Raiz de Davi. Jesus, Cordeiro de Deus, a brilhante estrela da manhã.
Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor são os poderes e tudo tem na terra. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor são os poderes e tudo tem na terra. Ele é homem de guerra, leão de Judá. O Deus poderoso, Jesus, Rei dos Reis. Ele é soberano, grande El Shaddai. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus, leão de Judá. Jesus, raiz de Davi. Jesus, Cordeiro de Deus, a brilhante estrela da manhã. Ele é Jesus, leão de Judá. Jesus, raiz de Davi. Jesus, Cordeiro de Deus, a brilhante estrela da manhã. Jesus, leão de Judá. Jesus, raiz de Davi. Jesus, Cordeiro de Deus, a brilhante estrela da manhã. Ele é Jesus, leão de Judá. Jesus, raiz de Davi. Jesus, Cordeiro de Deus, a brilhante estrela da manhã. Amém. Os irmãos poder sentar. Irmãos, vamos continuar. Vou chamar agora as crianças que já vão estar saindo para o culto infantil e as respectivas tias. Vou chamar a Priscila para estar orando pelas crianças e já vamos pedir que toda a igreja esteja sempre orando por nossas crianças. Elas não são nosso futuro, elas já são nosso presente. Já estão fazendo muitas obras na casa do Senhor, já estão servindo ao Senhor com alegria. Tivemos visão disso aqui do domingo passado, quando elas maravilhosamente fizeram a apresentação de uma cantata e ficou muito lindo, e elas fizeram com extrema dedicação. Então esse povo que a gente vê, tão pequenininho às vezes, né? Tão humildinho alguns, mas já dispostos a servir ao Senhor. Vamos nos inspirar nesse povo, porque às vezes nós já estamos com bastante idade, a gente não está com tanta energia assim para servir, e esse povo está com todo o gás, e assim a gente agradece a Deus, porque Deus preserve eles na sua presença, sempre. Oremos. Senhor, Pai de amor e bondade, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na sua casa, Senhor, para agradecer a Ti, Senhor, por mais um dia, Pai. Só para o Senhor estar abençoando, Senhor, a vida, Senhor, de cada pessoa que está aqui, ó Pai, abençoe cada vida, Senhor, cada família representada, Senhor. Fica nesse momento, Senhor, com o culto infantil, ó Pai, abençoe a vida, Senhor, de cada criança, ó Pai, esteja, Senhor, cuidando, Senhor, da vida de cada um delas, ó Pai. Cuida, Senhor, das nossas vidas, Senhor, cuida, Senhor, do culto, ó Pai, que tudo, Senhor, que possamos aprender aqui, Senhor, seja, Senhor, para poder, Senhor, estar, Senhor, falando de Ti para outras pessoas, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, ó Pai, perdoa os nossos pecados, aumenta, Senhor, nossa fé em Ti. Em nome de Cristo, vive e reina, por sempre, amém, Jesus. Amém. Salmo de número 24, versículos de 1 a 4. De 1 a 5, desculpa. Salmo de número 24, versículos de 1 a 5, versão revista corrigida. Nós acabamos de cantar um pouco sobre o que está escrito nesse salmo.
Vamos ler todos juntos? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e vamos falar um pouco mais, que a gente não está aqui para falar sobre dores, sobre morte, mas falar sobre vida, porque nós queremos realmente receber essa salvação do nosso Deus. Falando de vida e não de morte, falando da paz e não da guerra, olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. É só deixar o mundo e seus prazeres, na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora pra mudar a sua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. É só largar o mundo e seus prazeres, e na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora pra mudar a sua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus.
Maravilhoso Deus, querido e eterno Pai, louvado seja o teu nome, porque a tua salvação, ó Deus, chegou até nós. E hoje nós podemos falar de vida e não de morte. Podemos falar de paz e não de guerra. Porque um dia, ó Deus, nós estaremos na vida eterna com o Senhor, na morada eterna com o Senhor. Por isso a nossa razão de estarmos aqui nesta noite é para agradecer ao Senhor por todos os bens que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Mas talvez, ó Deus, tenha no meio de nós pessoas que ainda não gozam dessa paz, não goza dessa alegria, não goza dessa esperança de um dia estar na morada celestial. Mas a ele é dado, ó Deus, a oportunidade de se ajuntar a nós, de vir, ó Deus, participar deste corpo que hoje separa um tempo para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor. Talvez tenhamos pessoas, ó Deus, assistindo o culto desta noite, e tem pensado até em dar cabo de sua vida, mas ele precisa largar o mundo, os seus prazeres, e viver, ó Deus, uma vida que agrade ao Senhor. E a vida que agrade ao Senhor é ter um encontro com o Senhor, abrir o seu coração, não rejeitar o amor do Senhor, mas sim aceitá-lo nesta noite. Ajude ele, Senhor. Não deixe, ó Deus, que ele faça nada que vá comprometer a alegria, ó Deus, de estar um dia com o Senhor na eternidade. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Obrigado, ó Deus, porque tudo é do Senhor, a terra e toda a sua plenitude. E o Senhor nos chama, ó Deus, a largar o mundo, os seus prazeres, como aprendemos na escola bíblica hoje pela manhã, ó Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E os nossos adolescentes saíram dali, ó Deus, entendendo que eles precisam ter um compromisso a mais com o Senhor, na oração, na leitura da Bíblia, separar um tempo para estar a sós com o Senhor. E muitos de nós precisamos fazer isso também. Ó Deus, não nos permita, ó Deus, falharmos naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Mas, ó Deus, que nós venhamos a viver como o apóstolo Paulo, que ele disse que nós precisaríamos viver uma vida transformada pela renovação do nosso entendimento. Ó Deus, ajuda o teu povo, ajuda o querido, ó Deus, que está a nos ouvir também, a entender isso, que a vida eterna só tem aquele que um dia confessar o Senhor como seu único e eterno Salvador. Que nesta noite seja noite, ó Deus, de salvação, seja noite de mudança de vida, que seja noite de transformação. O Senhor tem nos chamado, ó Deus, para estarmos mais próximos do Senhor. Como a mensagem de hoje de manhã, que nós possamos ensinar os nossos filhos no deitar, no levantar, no sentar da mesa, pelo caminho, onde quer que for, que o Senhor é Deus em nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome nesta noite. E obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Receba, ó Deus, a nossa gratidão. Receba esse culto que ora prestamos ao Senhor, a mensagem que iremos ouvir. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, e que não sejamos como Jonas, rebelde. Foi preciso cair dentro de um peixe para que pudesse ali, ó Deus, refletir de como ele estava vivendo a vida dele. E o Senhor chamou ele, ó Deus, para ir a Nínive, falar um povo pagão. E aquele povo, ó Deus, recebeu a palavra do Senhor. Ajude o seu povo, ó Deus, a ler mais a tua palavra, a compreender que há um momento de
de nós estarmos a sós com o Senhor em oração, para que nós possamos crescer e para que essa comunidade veja em nós, como disse o nosso pastor hoje pela manhã, como uma referência neste lugar, porque essa igreja é uma referência aqui neste lugar, e nós, ó Deus, glorificamos o Teu nome neste lugar, e bendizemos o Teu nome. Receba, ó Deus, a nossa gratidão, pois nós fazemos do fundo do nosso coração, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a errar menos, mas a viver uma vida que realmente seja agradável ao Senhor. Assim nós oramos, gratos por tudo, e no nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Boa noite, amigos que estão aí conectados conosco, têm nos acompanhado via internet. Aos nossos visitantes, esperamos nós que vocês se sintam muito à vontade, porque vocês estão na casa do Senhor, e esta igreja tem buscado esta referência de ser uma igreja que propicia um ambiente favorável para que todos que acessem esta casa possa acessar, certos de que vai encontrar o Senhor aqui e vão poder adorar e servir ao Senhor com muita alegria. Queridos, hoje pela manhã nós ouvimos algo que nós já sempre tivemos conhecimento, de que nada temos, nada é nosso, nós somos mordomos de um Deus exigente, de um Deus zeloso, de um Deus cuidadoso, de um Deus que valoriza aquilo que fazemos, aquilo que administramos, aquilo que empenhamos o nosso coração para dar o nosso melhor. Então esse Deus, ele vai estar sempre olhando para nós como bons mordomos, mordomos servindo com alegria e não nos deixando ensoberbecer, achando que somos e temos alguma coisa. Nós não temos nada, tudo é do Senhor. E ela foi pontuando, a mensageira da manhã, ela foi pontuando todas as coisas, sinalizando todas as coisas, e eu fiquei ali, é verdade, nós não temos nada, não temos nada. Você sabe por que nós não temos nada? Para que a dependência desse Deus supridor seja real na nossa vida. Porque o dia que o servo, o dia que o mordomo achar não ter necessidade de cuidar daquilo que é de Deus, ele perde a sua essência, ele perde a sua valorização. E nós acessamos esta casa nesta noite com o intuito, de como cantamos aqui, de termos paz, de termos alegria, de termos contentamento no Senhor. É um sonho de consumo de toda a humanidade ter paz, ter alegria no coração. Mas no mundo que nós vivemos, queridos, nós temos que nos readaptar, nos reinventar, para não perder o nosso foco, para que as adversidades não sejam obstáculos para o cumprimento da nossa missão. E a gente precisa estar muito focados naquilo que temos vivido, naquilo que temos buscado, naquilo que temos achado ser bom e necessário para nós. Eu quero fazer menção nesta noite de um jovem rico, que ele foi muito audacioso, sem estar na presença do Senhor, sem estar servindo ao Senhor, sem ter confessado que só o Senhor é Deus. Ele volta-se para o nosso Jesus, o nosso Salvador, e pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Foi o que ele pediu, porque ele achava já ter tudo, ele achava poder tudo, ele achava estar em condições de tudo, mas ainda lhe faltava uma coisa.
Ele não tinha a certeza da vida eterna. Mas mesmo contudo, a sua arrogância permite a ele chegar diante de Jesus e não chamar Jesus de o Filho de Deus, o Salvador, mas de mestre. Bom mestre. Jesus, conhecedor de tudo que passa na nossa mente e no nosso coração, ele pôde mensurar e pôde analisar aquele jovem que estava se dirigindo a ele de uma forma não conforme deveria chegar. Ele estava se colocando numa posição de bom, estava colocando Jesus em mesmo pé de igualdade. Eu sou bom, o Senhor é um bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, aqui em Mateus capítulo 19, a partir do verso 17, ele vai e responde a esse jovem, de uma forma muito direta, colocando ele na posição que ele deveria estar, sinalizando para ele que, humanamente falando, não existe ninguém bom. E ele fala a esse jovem muito diretamente, tirando esse jovem do pedestal que ele se colocava no se dirigir ao Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio como uma nova aliança no seu sangue, aquele Filho de Deus que veio não julgar o mundo, mas salvar o mundo. Ele estava diante da grande oportunidade que ele necessitava sem saber. E o Senhor Jesus Cristo, a partir do verso 17, diz assim para ele: por que me chama, por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Só existe um bom, que é Deus. E ele precisava olhar para Jesus como Deus que ele era. Ele precisava olhar para Jesus com todo o poderio que o Senhor tinha, não tão simplesmente como mestre, como muitos outros. E às vezes nós chegamos diante desse nosso Senhor e Salvador desta maneira, achando-nos ser muito bons naquilo que fazemos, achamos ser muito bons naquilo que oferecemos, achando ser muito bons por tudo que já conquistamos, achando ser muito bons para tomar a decisão que vier à nossa mente, no nosso coração, quando na realidade a decisão que nós temos que tomar é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele pode levar a criatura de volta para casa. E continua os versos seguintes, que nos diz o seguinte: quais, perguntou esse jovem, quais mandamentos eram esses? E Jesus Cristo começa a sinalizar: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe em alto e bom som esse jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta? A tudo isso eu tenho praticado, o que me falta? Como quem diz, não me falta nada. Mas Jesus estava diante de um jovem, mesmo achando ter tudo, um jovem infeliz, um jovem que não tinha certeza de nada, um jovem que precisava ser confrontado diante daquilo que ora era uma segurança para a sua vida. Ele não pensou duas vezes. Ele abre a sua boca e confessa: tudo isso tem obedecido, o que me falta ainda? Como quem diz, nada me falta. Conceda-me o direito de ter a certeza da vida eterna, porque não me falta nada. E continua a leitura, Jesus respondendo: se você quer ser perfeito, deixa eu ler lá para que os irmãos possam também acompanhar. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.
Continua. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Nós vamos dar uma paradinha aí, para nós continuarmos e vamos perceber que ao longo desta nossa trajetória de leitura, nós vamos vivenciar algumas etapas. Etapas que não podem ser negligenciadas, etapas que não podem ser esquecidas, etapas que não podem deixar de ser desenvolvidas, algumas etapas para chegarmos ao prisma da certeza de que teremos a nossa vida eterna. Existem etapas. E esse jovem, queridos, quando ele é apresentado ao Senhor, porque o Senhor já verdadeiramente conhecia o coração dele. Queridos, o Senhor sinalizou coisas tremendas, exigências tremendas, que para muitas realidades seria um dos obstáculos maiores que o ser humano pode ter. Você não mata, você não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, olha quanta coisa que aos olhos de muitos no dia que nós vivemos é quase impossível desenvolver, quase impossível. E esse jovem, disse ele, que tudo isso era uma prática na vida dele. Mas mesmo com tudo, ele era um jovem infeliz. Toda a sua riqueza, todos os seus bens e todas estas práticas não eram os seus problemas. E quantas vezes nós chegamos diante do Senhor apresentando uma porção de coisas para o nosso bem, para o nosso benefício, para sermos assistidos pelo Senhor, o Senhor, ainda te falta uma coisa. O seu problema não é esse. A sua dificuldade não é praticar esses mandamentos. A sua dificuldade é algo muito mais simprole, muito mais simprole. E eu posso pensar, e me remeto a parafrasear o que o Zaqueu viveu. Zaqueu, ele sabia o que ele fazia, mas ele não negligenciou a tristeza profunda do seu coração. Ele não negligenciou que estava diante não de um mestre qualquer, como muitos outros, mas estava diante daquele que faria diferença na vida dele, que ele precisava conhecer. E ele sinaliza todos os seus problemas e dificuldades, porque isso já tinha sido sinalizado e fazia muita gente sofrer. E ele começa a pontuar: olha, a partir daqui, eu almejo viver uma nova vida, eu almejo ser uma criatura diferente, eu almejo me relacionar com as pessoas de uma forma mais salutar, eu almejo desenvolver as minhas atividades sem passar por cima de ninguém, eu almejo conquistar os êxitos daquilo no meu trabalho sem prejudicar e defraudar ninguém. Ele começa a pontuar o que ele faria a partir de então, sem que Jesus sinalizasse. Jesus poderia muito bem, depois disso tudo, falar assim: ainda te falta uma coisa. Mas não, porque ele sabia, Zaqueu, da sua real dificuldade. Ele conhecia o seu pecado, ele reconhecia a sua limitação, ele sabia o que ele fazia que desagradava não só as outras pessoas, mas principalmente o Deus que ele estava requerendo viver como uma nova criatura. E o que foi automático da parte de Jesus, que tudo vê, ele volta: hoje veio salvação à tua casa. Jesus não sinalizou mais nenhuma situação que Zaqueu precisava viver, mas Zaqueu pontuou que realmente era o calcanhar de Aquiles dele. E quantas vezes, queridos, nós chegamos diante do nosso Senhor com tantas reservas, que a gente pontua uma porção de coisa, mas o nosso real problema, a nossa real dificuldade, o nosso pecado mais evidente, a gente negligencia no apresentar. Mas o Senhor tudo conhece, tudo conhece. E por Ele conhecer tudo isso, Ele falou para aquele jovem: olha, ainda te falta uma coisa.
Ele sabia onde estava o coração daquele jovem. Ele sabia que o que ele almejava viver não era maior do que aquilo que ele tinha conquistado. E quantas vezes vidas deixam de render-se ao poderio de Jesus Cristo por coisas conquistadas, colocando essas coisas conquistadas acima do bom relacionamento com Jesus. É por isso que o mundo está do jeito que está. Por não conhecer, por não vivenciar, por não experimentar, por não usufruir das maravilhas do Senhor, o mundo tem se contentado com poucas coisas, com coisas sem importância. Aí existe um ditado que diz que a alegria de pobre dura pouco, mas não é essa a realidade. A alegria daqueles que não conhecem o que é alegria dura pouco. Se eu não conheço o que é alegria, se eu não conheço o que é paz, se eu não conheço o que é harmonia, se eu não conheço o que é a comunhão, eu não valorizo isso. Eu não valorizo isso. E continua a passagem. Jesus respondendo: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois vem e siga-me. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vamos dar uma paradinha aqui, no verso 24 que nós paramos. A primeira etapa que nós percebemos aqui diante dessa situação aqui é que o jovem estava muito cheio de si e pôde dizer: tudo isso eu pratico. Primeira etapa da vida. Beleza, está no bom caminho. Veio a segunda etapa, o Senhor Jesus dizendo para ele: vai, vende tudo que você tem e reparta com os pobres. Então disse aos seus discípulos: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus aqui não está condenando a riqueza, está condenando o rico. Riqueza não é problema na vida de ninguém, mas aquilo que ela gera no coração de quem não sabe administrar os recursos se torna um pecado. Pastor Valdir Rocha, numa ocasião, ele expressando uma situação a algum diácono, ele disse o seguinte: o diácono quis provar ao pastor que o dinheiro que estava chegando na igreja era um dinheiro maldito, dependendo daquele que estava ofertando. E o pastor Valdir Rocha voltou-se para esse diácono e falou assim: não existe dinheiro maldito, existe mais intenções. Existe práticas malditas com o dinheiro, mas dinheiro não é maldito, ele está ali para ser administrado. E se você não sabe administrar o seu dinheiro, você não vai ser muito bem sucedido, porque ele vai continuar tendo o valor dele. Aí na ocasião a pessoa pegou uma nota, não lembro qual o valor, antes de amassá-la pegou e falou assim: qual o valor dessa nota? O valor é X. Amassou a nota toda, e qual o valor dessa nota? X. Passou nos pés no chão, qual o valor dessa nota? É X. A nota, ela não perdeu o valor diante dos maltratos que ela viveu. Ela não perdeu o valor, mas as intenções têm se perdido. Perde o seu valor ao longo da nossa trajetória. E esse jovem, queridos, ele era alguém que estava totalmente rendido às suas finanças. E Jesus, ele sabe. Às vezes a gente não consegue entender por que algumas pessoas não conseguem ser felizes na presença do Senhor. Apresentam tantas coisas e o Senhor fala: ainda te falta uma coisa. Aí a pessoa fala: Senhor, me despeça, porque eu não estou ainda pronto para viver isso. Eu ainda não estou pronto para ceder isso. Eu ainda não estou pronto para desenvolver isso. Então eu estou me despedindo da sua presença com a mesma tristeza que eu cheguei. E aquele jovem deixou a presença do Senhor com tristeza, porque ele não teve a condição de repartir os seus dinheiros, os seus bens com aqueles que necessitavam. Ele ainda continuava refém daquilo que não era dele.
ele era refém daquilo que não era dele. Porque quando o Senhor ele pediu que ele dividisse toda a sua riqueza com os pobres, o Senhor estava falando: você é muito mais importante do que a sua riqueza. A sua alegria é muito mais importante para mim do que a riqueza que você tem. A sua vida é muito mais valiosa do que todos os recursos que você conquistou. A sua vida importa para mim. E ele não conseguiu compreender isso. Ele continuou vivendo a infelicidade profunda que todos os seus recursos não lhe conferia paz ao coração. Jesus Cristo, queridos, é a nossa paz. Para termos paz neste mundo, só com Jesus Cristo. A terceira etapa, a partir do verso 26. A partir do verso 26. O que diz lá? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A terceira etapa é nós compreendermos que tudo que almejamos viver neste mundo, nós não podemos esperar ou garantir com os nossos próprios recursos, mas garantir pela provisão do Senhor. Porque todas as coisas que era impossível para esse jovem, que era a alegria e a certeza da salvação, o seu dinheiro não pôde comprar. Não pôde comprar, porque era impossível. Mas enquanto ele estava voltado a valorizar os seus bens, os seus recursos, ele abriu mão da bênção que estava tão próximo a ele. Tão perto da bênção, e foi despedido de mãos vazias. O importante não é o que vivemos, mas sim o que recebemos da parte do Senhor. A nossa vivência muitas das vezes traz tristeza ao nosso coração. A nossa vivência muitas das vezes traz um descontentamento tão grande que a gente até pensa em desistir. A gente não vê resposta, a gente não vê meios, a gente não vê recursos, a gente não vê possibilidade de viver uma alegria plena, porque nós estamos vivendo aquilo que o mundo tem nos oferecido. Mas quando nós recebemos da parte do Senhor a porção necessária, queridos, nós vamos passar pela prova glorificando a Deus. Nós vamos passar pelas restrições, mas tendo a certeza de que o nosso Deus proverá os recursos para cada um de nós, porque Ele é Deus. Ao que é impossível aos homens, para Deus tudo é possível. A quarta etapa que nós vivemos aqui, queridos, e vemos como acontece a partir do verso 27. A partir do verso 27, quando diz: então Pedro lhe respondeu: não deixamos tudo para seguir-te? Que será de nós? Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que, quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Num momento oportuno, eles questionam o Senhor: o que será de nós? Se esse elemento cumpridor dos mandamentos, se esse elemento riquíssimo, cheio de recursos, se o Senhor falou para ele e o despediu sem a certeza de estar um dia nos céus, o que será de nós? Nós vivemos a vida toda te servindo. Nós vivemos a vida toda lhe acompanhando. Nós vivemos a vida toda testemunhando do teu amor. O que será de nós? E o Senhor sinaliza verdadeiramente o que é importante para aqueles que confiam nele. Não são riquezas, não são bens materiais. Nada disso é maldito, tudo isso é bendito quando bem administrado. Quando o nosso coração não está voltado para essas coisas. Quando não está voltado para essas coisas, nós não nos tornamos refém daquilo que temos, dos nossos recursos, dos nossos bens. Nós entendemos perfeitamente que hoje temos, amanhã poderemos não ter, porque não nos pertence.
Mas uma coisa ninguém tira de nós, é a certeza de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E no tempo oportuno nós estaremos com o Senhor, junto dele nos céus, gozando da vida eterna, gozando da alegria plena. Então, para tanto, queridos, nós não podemos nos deixar sermos influenciados pelas coisas terrenas, pelas coisas transitórias, pelas coisas corruptíveis, mas precisamos nos apegar na certeza de que nós estaremos nos céus, com Cristo Jesus, nosso Senhor, gozando e conquistando tudo que Ele reservou para todos nós. Então, queridos, não se contentem com a vida que ora vivemos. Continuemos nos remetendo à finalização da nossa trajetória, à finalização do nosso percorrer, da nossa jornada, porque a vitória não será aqui, será nos céus. Mas essas etapas não podem fugir. A quarta e última etapa traz para nós a certeza de que verdadeiramente o momento em que nós receberemos a nossa vitória, o nosso galardão, verso 28, e Jesus disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no trono glorioso, vocês me seguirão também e assentarão nos 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Olha que coisa extraordinária, querido. Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos neste tempo ter pressa, sim, mas em testemunhar da grandeza do Senhor. Ter pressa, sim, de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas por esta certeza. Termos pressa, sim, de aperfeiçoar quem somos, nos tornando uma nova criatura todos os dias. Precisamos ter pressa, sim, queridos, de agradar o coração do Senhor. Precisamos, sim, ter pressa de completarmos a nossa missão de uma forma coesa, de uma forma constante, de uma forma relevante. Precisamos, sim, ter pressas, queridos. Pressa de fazer com que o Senhor olhe para nós e veja em nós os verdadeiros adoradores que Ele procurava. Isso deve ter pressa em nós, mas não ter pressa de saber se somos mais ou menos especiais do que alguém, se somos mais ou menos assistidos do que outra pessoa. Isso não deve ser uma preocupação nossa. Não deve ser uma preocupação nossa. A nossa preocupação, queridos, é verdadeiramente entender e compreender que aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele irá cumprir. E a alegria proposta para cada um de nós não é uma alegria passageira, é uma alegria eterna. Às vezes a gente acha que já sofreu demais e não tem por que sofrer tanto assim. Como posso eu dizer que os meus 55 anos têm sido de um sofrimento infindo, de um sofrimento profundo, diante da eternidade que este Deus garantiu para mim? Que são 55 anos diante da eternidade? O que são, queridos, os recursos humanos diante da herança dos céus? O que corresponde, queridos, a esta promessa que Deus fez para nós? Nada. Então não infiltre o seu coração nessas coisas, não coloque o seu coração nessas coisas que são corruptíveis. Que nada venha nos paralisar e nos impedir de continuarmos a nossa missão.
para que quando chegar o momento de encerrarmos a nossa missão, nós tenhamos a certeza de que a alegria que o Senhor garantiu para nós, ela vai chegar. E hoje eu preciso olhar para as minhas arduras da vida e enxergar as grandes possibilidades que esse Senhor tem dado a mim de fazer dessas arduras motivos de esperança, motivos de dias melhores, motivos de cumprimento da minha missão, motivos de que eu estou sendo participante das aflições de Cristo por amor a Ele, motivos, queridos, que vai me impulsionar a olhar para essas questões e falar: vocês não me definem, o que me define é o Senhor e as promessas do Senhor na minha vida. Então, queridos, tenhamos pressa sim de chegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, olha, eu sei que nada tenho, nada é meu, tudo é do Senhor, me ensine a ser um bom mordomo, me ensine a não me ensoberbecer pelas conquistas, me ensine, Senhor, a não me colocar numa posição melhor do que a de ninguém, não, me ensine a viver isso, me ensine a renunciar à minha vontade em dados momentos, para que a vontade do Senhor possa prevalecer na minha vida. Me ensine esta busca incessante, me ensine a glorificar-te, querido Deus, mesmo que os meus olhos limitados e humanos não me permitam ver a resolução do meu problema. Me ensine a contemplar a beleza do Senhor em meio aos destroços. Me ensine, Senhor, a colocar a minha vida numa posição que atraia a tua atenção. Me ensine, porque é o que esse jovem queria. Ele queria isso, querido. Mas ele não pediu primeiramente para que o Senhor o ensinasse a administrar os seus recursos e a nem colocar o coração naquilo que é corruptível. E ele não percebeu que estava tão próximo de uma bênção tamanha e rejeitou a bênção, a vitória que esse Deus tinha para a sua vida. Ele estava quase ganhando um 10, ele era cumpridor dos mandamentos, ele era cumpridor de todas as coisas, alguém que honrava os seus pais, alguém que não adulterava, alguém que não matava, não roubava, não tinha na sua língua um falso testemunho. Mas o Senhor identificou que o seu coração não estava voltado para aquilo que era do reino, que era do alto, estava ainda enlastrado naquilo que era terreno. E só o que o Senhor queria não era torná-lo pobre, miserável, não. Era fazê-lo entender o que realmente era importante na sua vida, para que ele pudesse colocar o seu coração. Eu lembro de Jó com tudo que tinha, diante de todas as perdas que ele viveu, ele pôde dizer em alto e em bom som: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E depois disso tudo, o que aconteceu com Jó? A restituição ainda em vida da parte do Senhor. O Senhor é bom, queridos. O Senhor é misericordioso. O Senhor é bondoso. Ele não quer que a gente se perca. Ele não quer que a gente coloque o nosso coração naquilo que não é importante para nós. Ele não quer que a gente se distraia com coisas deste mundo. E quando Ele impõe algumas coisas para nós, é para o nosso benefício, é para o nosso amadurecimento, é para o nosso crescimento. E Ele restitui a Jó tudo que Jó havia perdido por ter confessado que nada era dele. Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu todos os seus recursos, todos os seus bens. Ele perdeu a sua saúde, a ponto da mulher dele voltar-se para ele e dizer: amaldiçoe esse teu Deus e morre, porque você já não tem mais nada para perder. E você continua ainda confessando esse Deus, você ainda continua adorando este Deus, porque o coração de Jó nunca esteve nas coisas, nunca esteve nas coisas.
mas estava sempre em fazer a vontade de Deus. Isso era o importante para ele. E a gente pode pensar, poxa, a vida vai demorar tanto, se eu renunciar às minhas riquezas nesta terra, tirar o meu coração daquilo que ora é importante para mim, para receber isso só no céu, vai demorar a beça. Não funciona assim. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. Não foi assim com Jó, não será assim conosco. Então mergulhe, querido, mergulhe na vontade do Senhor. Aprofunde-se naquilo que o Senhor tem te colocado para viver, porque Ele irá retribuir tudo que nós temos perdido por amor a Ele, tudo que nós temos deixado por amor a Ele, a ponto dele dizer para nós, diante do pecado que tão de perto nos rodeia, se uma das nossas mãos, um dos nossos olhos nos fizer pecar, é melhor que a gente arranque ele, acesse os céus, sem um membro, do que todos os membros ir para o inferno. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que reconhece a nossa limitação. Esse é o Deus que conhece esse mundo melhor do que nós, porque Ele esteve aqui, Ele passou por aqui, Ele sofreu aqui, Ele foi humilhado aqui, Ele foi condenado aqui, mas aqui Ele venceu para conceder a nós a vida eterna. Então os céus, queridos, é a promessa mais certa que nós temos da parte do Senhor. Ele venceu por nós. Então, queridos, que nesta noite você possa verdadeiramente fazer uma avaliação mais profunda da situação desse jovem. Quem sabe você vai poder se identificar na vida desse jovem, com tantos recursos da parte do Senhor, com tantas coisas maravilhosas, mas você ainda não tem a alegria que esse jovem precisava ter. Você ainda não tem em tudo que você conquistou o regozijo necessário para que você possa olhar e ver, poxa vida, como eu sou feliz, como eu sou grato a Deus por toda esta conquista, como Deus tem sido bom para comigo e com a minha família, diante de todo o conforto, diante de todos os recursos que Ele tem nos permitido desfrutar. Ainda falta isso na vida de muitos. Ainda falta isso na vida de muitos. É colocar o nosso coração em fazer e desenvolver a vontade do nosso Senhor. E quando isso for uma realidade na nossa vida, seremos nós surpreendidos com a manifestação do amor incomparável de Jesus por cada um de nós. E a gente vai perceber que sofremos tanto tempo de uma forma precipitada. Sofremos tanto tempo pelo nosso próprio jugo do que é ou não importante e necessário para as nossas próprias vidas. Quando na realidade o Senhor falou assim, não se preocupe com isso, porque de vocês cuido eu, de vocês preservo eu, de vocês protejo eu. Então não se preocupe com nada. Só se preocupem, só tenham pressa em fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento e não chegasse agora na sua oração, só você e Deus, não chegasse como chegou esse jovem rico, cumpridor de tantos mandamentos, cumpridor de tantas exigências humanas, mas não cumpridor daquilo que verdadeiramente enaltece o Senhor na tua vida. De repente, quem sabe alguém nesta noite possa pensar, poxa vida, eu tenho tanto, e não tenho tanto tempo para servir ao Senhor, devido a todas as questões que eu tenho vivido. A mensageira da parte da manhã falou que muitos deixam de estar na presença do Senhor pelas conquistas que vão aí desenvolvendo ao longo da sua trajetória. É uma herança aqui, é uma casa de praia ali, é uma fazenda, é um sítio, seja lá o que for, ainda falta tempo para servir ao Senhor, porque tem muita coisa para administrar, tem muita coisa para granjear, mas são todas as coisas humanas.
O que o Senhor quer, querido, é que você pegue tudo que você tem, todos os seus recursos, todos os seus bens, e apresente a Ele. Senhor, ajuda-me a administrar todas estas coisas. Ajuda-me a não colocar o meu coração nestas coisas, porque meu coração é do Senhor. Me ajude, ó Deus, a fazer de todos esses recursos algo que seja benéfico para a amplitude do Teu reino. Ajude-me, ó Deus, na administração de tudo isso que eu conquistei na Tua presença, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça infinda. Ajuda-me a administrar tudo, porque o que me importa é verdadeiramente transformar tudo isso que tenho, tudo isso que sou, para louvor, honra e glória do Teu santo e bendito nome. Faça isso nesta noite, apresente ao Senhor como Zaqueu. Zaqueu, ele sabia do que o impedia de estar vivendo num relacionamento saudável com as pessoas. Zaqueu sabia o que poderia ser um empecilho para que ele voltasse para esse Jesus, esse Filho de Deus que veio salvar, veio transformar. Ele sabia o que estava impossibilitando ele chegar diante desse Senhor e expressar o seu desejo e a sua necessidade. Ele sabia. E quando o Senhor o identifica em cima daquela figueira brava, pede para que ele desça depressa. Tenha pressa, porque eu estou aqui, Zaqueu. Tenha pressa, Zaqueu, porque eu estou aqui para te abençoar. E o Senhor não precisou sinalizar o que Zaqueu precisaria deixar de viver ou administrar melhor. Ele mesmo foi sinalizando e apresentou coisas que outrora seria impossível dele se colocar à disposição para desenvolver, mas agora ele estava diante do grande Senhor, ele estava diante da grande bênção, da vida que traria ao seu coração relevância e paz eterna. E ele não titubeou, ele não abriu mão, ele confessou e ouviu de imediato: hoje veio, Zaqueu, salvação à tua casa. Hoje veio salvação. O que o Senhor quer nesta noite, querido, é salvar a tua vida. Ele não quer que você tão simplesmente ofereça os seus sacrifícios. Ele não quer que você tão somente se comprometa em ser fiel nos dízimos da oferta e fazer parte de uma comunidade evangélica. Não. Ele quer te salvar. Porque quando Ele salva a criatura se torna uma criatura nova, com novos hábitos, com novos gestos, com novos sentimentos, com uma nova visão, com uma nova iniciativa. Tudo novo se faz. E quantas vezes muitos querem resolver uma porção de coisa, deixar uma porção de coisa, até voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, buscando a sua salvação nele. Queridos, a etapa não funciona assim. A etapa primária é confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, aceitá-lo como Filho de Deus, como nosso Salvador, e todas as outras coisas vão sendo gradativamente acrescentadas na nossa vida. Os costumes vão sendo aperfeiçoados, os vícios vão sendo deixados, as mal-manias vão sendo vencidas e superadas, porque Jesus Cristo entrou no coração e tudo novo se fez. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu tinha receio de tantas coisas que eu precisava deixar de desenvolver e viver. Só que quando Ele chama a nós, querido, Ele nos chama sem reservas. E eu não tive outra alternativa, e louvado seja Ele por isso, a não ser levantar a minha mão e dizer: eu te aceito como meu Senhor. E fui surpreendido por Jesus. Todas as manias, todos os cacuetes, todos os vícios foram deixados para trás. Foram deixados para trás, porque sem Jesus Cristo não é possível deixar aquilo que nos impede de sermos felizes. Se Jesus Cristo não acessar o nosso coração, nós não conseguiremos verdadeiramente ser livres. Ele precisa acessar, Ele precisa entrar, e quando Ele entra, tudo novo se faz. Tudo novo se faz.
Então, querido, você não precisa se preocupar com isso, se é que você ainda não o confessou, se é que ainda você não tem testemunhado do amor de Cristo, se é que você não tem sido um anunciador das boas novas de salvação de Jesus Cristo ainda. Essa é a noite favorável que você pode verdadeiramente dizer como Zaqueu. Zaqueu, ele sobe numa figueira brava, queridos, de uma forma desenfreada, onde uma multidão acompanhava Jesus e toda aquela multidão, a boa parte daquela multidão, o condenava, não via nele a possibilidade de estar na presença de Jesus. Muitos que ali estavam, condenavam Zaqueu pelos seus feitos, pelas suas manias, pelos seus costumes, pela sua forma de ganhar os seus recursos. Ele era alguém que vivia às margens, porque não era benquisto. Ele poderia verdadeiramente não se aproximar daquela multidão para querer ter um encontro com Jesus. Mas ele deu um basta. Eu quero hoje viver uma nova história. Eu quero hoje sentir-me satisfeito e feliz na presença do Senhor. Eu quero que a minha busca cesse agora, porque eu deixarei este lugar com Jesus Cristo no meu coração. Se você quer fazer isso, se ainda não fez, esse é o seu momento. É só você levantar uma de suas mãos, que nós vamos estar orando por você. E a palavra diz que quando aquele que me confessa diante dos homens for uma realidade, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, querido, para você aceitar a Jesus Cristo, você vai precisar fazer como Zaqueu. Hoje você não vai precisar subir numa figueira brava. Hoje você não vai precisar estar num anonimato ali para que ninguém te identifique na multidão. Hoje você está num lugar favorável. Hoje você está num lugar propício para que você abra o teu coração e confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. E ninguém vai te julgar se você levantar a sua mão confessando, ninguém vai te apontar devido ao conhecimento das suas falhas, quem sabe, ninguém vai fazer isso, mas você precisa tomar uma atitude por você, diante de Jesus que se faz presente aqui neste lugar. Você quer fazer isso? É só levantar uma de suas mãos, esse é o seu momento, faça isso corajosamente, queridos, vocês serão surpreendidos por Jesus, Ele fará além daquilo que você tem buscado ou você tem pensado. Ele vai te surpreender com isso. Só levantar uma das suas mãos. Confessa a Jesus Cristo, que só Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. E será salvo, tu e a tua casa. Não é só você, toda a tua casa, porque Jesus vai ter acesso à tua casa. E vai fazer morada na tua casa. E mudará toda a história da tua casa. A tua casa vai ter paz. A tua casa vai ter alegria. A tua casa vai ter a presença do Espírito Santo do Senhor, que você vai estar convidando. Seja bem-vindo, Espírito Santo do Senhor, no nosso convívio, no nosso meio, no âmbito da nossa casa. Então é só você levantar uma de suas mãos, que Jesus Cristo está aqui, a contemplar a sua vida. Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe da sua limitação, mas Ele consegue ver em você coisas extraordinárias que nem você reconhece que você tem no seu coração, e Ele quer transformar isso tudo para o benefício dEle e para a alegria tua. Se você quer fazer isso, é só levantar uma de suas mãos. Nós não vamos insistir, Eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui, a todos vocês que acompanharam esta leitura, a todos vocês que conhecem essa história e pôde, quem sabe, ter visto muito mais coisas do que nós sinalizamos aqui nesta noite, na vida desse jovem, esse jovem cumpridor dos seus deveres, mas colocava o seu coração naquilo que não tinha valor, naquilo que não tinha o Senhor. Então, queridos, o grande desafio para esta noite é colocarmos o nosso coração no altar do Senhor e convidar o Senhor para acessar o nosso coração e transformar-nos por completo. E Ele faz isso de uma forma tão tranquila, tão benéfica, e a gente só sente paz quando o Senhor vai nos moldando e vai nos mudando. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para que se coloque aqui à frente. Nós vamos cantar mais um cântico,
E depois nós vamos estar orando por sua vida, por nossas vidas e pela semana que ora se inicia, na certeza de que todas as coisas que temos e somos é do Senhor. É do Senhor. E sendo do Senhor, a nossa preocupação é só sermos mordomos fiéis no administrar, no cuidar e de voltar-se para o Senhor e dizer: Senhor, tudo que tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Irmão Anderson, por favor. Irmã Carla, tem a palavra para dar? Por favor. Irmão Boa noite, Anderson. irmãos. Irmãos, no dia 26 desse mês, de abril, desculpa, nós vamos ter um almoço que é destinado a missões mundiais. Eu já coloquei nos 2 grupos da igreja, o da IBCC e o de oração, a nossa lista de doação. Então nós vamos ter arroz, feijão, tá? Feijão nós vamos levar, vamos dar uma mudança esse mês, vai ser aquele feijão carioquinha para alguns, para outros é o feijão vermelho, sobrecoxa, cuscuz de farofa ou farofa normal e salada. O valor é R$16, para a gente manter o padrão nosso, R$16, que entre todas as igrejas de São Gonçalo, numa pesquisa aí, IBGE, nós somos o valor mais baixo que tem aí de refeição, tá? Então, o objetivo é para missões mundiais. A nossa meta, irmãos, é atingir 80 pratos, tá? Para a gente ter aí o valor para a gente transferir para a nossa junta. E só que nós temos uma observação em relação à doação. Como é sobrecoxa, dependendo da marca, vai ter uma diferença de um tamanho para o outro. Então eu coloquei, conversando com a pessoa que vai fazer o almoço, falou: Anderson, o ideal é da Sadia ou da Jaguar, porque o tamanho ali é um tamanho legal, não vai ser um tamanho pequeno, ninguém vai brigar, medir na hora lá, o meu é maior, o meu é menor. Então assim, a gente está pedindo a preferência para sobrecoxa da Sadia ou da Jaguar, tá, irmão? Então, se puder nos ajudar com essa referência, Sadia ou Jaguar, para a gente possa fazer o almoço aí no dia 26. A lista está nos grupos. Se você não tem acesso ao WhatsApp, você me procure hoje à noite, para que você possa fazer a sua doação com entrega até o dia 24, que é numa sexta-feira. Amém? Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Vim aqui para anunciar, né, o nosso culto jovem do mês também, que estará acontecendo no dia 25 de abril, que a gente está, né? De abril, às 17 horas. Esse culto jovem vai ser um pouco diferente do nosso tradicional. Ele vai acontecer lá no pátio da nossa igreja, lá embaixo, como forma também de evangelização, né, que a gente possa estar alcançando os jovens da comunidade também, que num sábado à noite a gente sabe que tem um grande movimento aqui na frente e às vezes a gente aqui dentro, as pessoas não estão tendo tanta visibilidade do que está acontecendo na nossa igreja. Então, nesse culto jovem vai acontecer lá no pátio e peço a ajuda dos irmãos em oração, que os irmãos estejam aqui presentes, nos apoiando, para que os jovens também possam ver, né, de uma certa forma, que a igreja tem cuidado da nossa juventude, que a gente tem uma juventude que está aqui adorando verdadeiramente ao Senhor e que mais jovens possam estar se aproximando, se chegando aqui na nossa igreja, aceitando Jesus. Então, peço a ajuda dos irmãos, dia 25 de abril, às 17 horas aqui, gente. 17 não, 19 horas. Obrigada. Nesse mesmo dia, na parte da tarde, às 14h30, nós estaremos com o nosso Ministério Infantil lá dentro do Capote, fazendo um ar livre lá, ok? Então, a igreja toda está aí mobilizada para às 14h30 estarmos lá, ok? Então, tem muito trabalho, então não temos tempo para cruzar os braços, tá certo? Porque o Capote tem pressa em ser alcançado, para que vidas sejam transformadas. Então, nesse mesmo dia, nós estaremos lá dentro do Capote, com o nosso Ministério Infantil, com todo o amparato, fazendo um grande momento de culto ao ar livre, onde nós estaremos ali recebendo muitas crianças e alcançando também os pais, que por certo estarão ali, ok? Então, vai ser um sábado bem atípico, um sábado bem movimentado, e nós precisamos nos doar para que as coisas possam se tornar uma realidade. Amém, queridos? No próximo sábado,
No próximo sábado, os irmãos sabem o que vai acontecer aqui na nossa igreja? Concílio dos nossos irmãos diáconos que estão em experiência, ok? Nesta quarta-feira, às 18 horas, eles terão um encontro com o secretário da Adberge, que vai vir aqui fazer um pré-concílio com eles, tá certo? Alinhar algumas coisas com ele, para no sábado, às 5 horas da tarde, nós estarmos aqui fazendo, desenvolvendo aqui o exame desses irmãos, tá certo? Eles vão ser examinados e, sendo eles aprovados pela diretoria da Adberge, que é a Associação dos Diáconos Batista Gonçalense, nós vamos ter um hiato às 18 horas até às 7 horas, e 7 horas a gente volta cá para o templo, para que a gente possa viver um momento consagratório na vida dos irmãos, com o desejo e o anseio de que os irmãos continuem sendo bênçãos nas mãos de Deus no exercício do diaconato nesta igreja. Diaconato relevante e abençoador, ok? Então que nós possamos ver isso, porque como dizia o seu Lorival, o meu saudoso pai em memória, para eu ser respeitado, eu preciso respeitar, Então, respeito é bom e todos nós gostamos, Então, venham para cá, dê a sua parcela de contribuição, viva com os nossos irmãos, que eles estão aí no exercício, estão na experiência, e com fé em Deus vai dar tudo certo, eles serão aprovados para o exercício do diaconato aqui nesta igreja, e que para tanto o Senhor esteja assim nos abençoando em nome de Jesus. Conselho Administrativo, terça-feira, às 19 horas. Próxima terça-feira, às 19 horas, os irmãos aí da nossa liderança, os líderes das organizações, têm a oportunidade de estar aqui e nos ajudar nas tomadas de decisões aqui que cabe a nós como conselho. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por gentileza. Aos nossos visitantes que estão conosco aqui, fiquem muito bem à vontade. Volte outras vezes mais, vocês estão na casa do Senhor, tem alegria de servir ao Senhor aqui neste lugar, e quando retornarem, traga mais um, em nome de Jesus. Desafio esse para toda a irmandade da nossa igreja, todas as vezes que vir à casa do Senhor, pelo menos convide mais um, mesmo que não consiga, mas convide, façamos a nossa parte, porque Deus por certo fará a dele, ok? Então vamos assumir esse desafio para que a nossa igreja possa ir alcançar cada vez mais vidas para louvor do Senhor. Como é para o mês 5, não é isso? Mês 5, o nosso acampa dentro do nosso ministério infantil. Queridos, a igreja está viva, a igreja está relevante, então desperte desse sono profundo e venha trabalhar conosco, venha ser relevante na obra do Senhor, porque muitos são os trabalhos para louvor, honra e glória do Senhor. Então, as nossas crianças vão estar vivendo nesse dia 23, a partir das 9 horas da manhã do mês 5, o acampa dentro para a glória do Senhor. Estarão saindo daqui no dia 24 do 5, às 17 horas. Então, eles vão dormir aqui, como foi o outro, e foi uma bênção, ok? Os irmãos que ficaram de plantão aí, pouco dormiram, mas foi bênção, E as nossas crianças podem viver um momento extraordinário aqui no âmbito da nossa igreja. Então, no dia 23 do 5, a partir das 9 horas, os irmãos vão estar vivendo mais este acampa dentro. Busque o nosso Ministério Infantil para que você possa escrever a sua criança, a criança que você vai trazer, o seu filho, e fique tranquilo, tá certo? Porque a equipe aí é sólida, a equipe é comprometida e responsável para propiciar o seu filho passar uma noite aqui sem problema algum, ok? Então fique tranquilo quanto a isso. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, e logo após o Ministério do Louvor vai estar nos despedindo com mais um cântico como pós-lúdio. O desejo do nosso coração é que tenhamos todos uma semana abençoada na presença do Senhor, e que o Senhor possa derramar a graça dele sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que iremos desenvolver durante toda esta semana. Que o Senhor possa estar assim nos direcionando e nos abençoando. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus que estás nos céus, nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus, o Deus que nos salvou, o Deus que nos resgatou,
o Deus que olhou para nós e viu, ó Deus, a nossa importância, o nosso valor, e tem buscado, ó Deus, usar em nós esse valor, na amplitude do Teu reino, Pai. Que todos nós, sem exceção, aqui no âmbito desta casa, nesta noite, possamos compreender que para o nosso Deus nós somos valorizados, nós somos valiosos, e que não possamos receber nenhuma palavra contrária a essa, de que o Senhor tem nos valorizado, que nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Pai, sendo assim, que o Senhor nos conduza em tudo que formos fazer e desenvolver, que o Senhor nos dê sabedoria em todas as tomadas de decisão, que não sejamos nós, mas seja o Senhor por nós, porque tudo que o Senhor faz acrescenta ao nosso bem-estar, agrega a nossa alegria e o nosso regozijo. Nos despeça deste momento com alegria, nos leve em paz para os nossos lares, e que possamos chegar nas nossas casas e encontrar tudo da maneira que deixamos, que nenhum mal chegue à nossa tenda, que o malfeitor, que os homens que maquinam a maldade não nos enxergue durante todo o deslocamento nosso daqui para a nossa casa, para que possamos chegar em paz, que a Tua graça seja constante sobre a nossa vida, e que Teu amor venha todos os dias nos constranger, e que o Senhor possa, ó Deus, corajosamente, ó Deus, nos conduzir para testemunharmos do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. E aqueles que ainda não confessaram que só Jesus Cristo é o Senhor, esta seja uma noite aceitável, antes de reconciliar-se com o sono, possa verdadeiramente abrir a sua boca, abrir o seu coração e convidar Jesus Cristo para morar dentro do teu coração e confessar com a tua boca que só Jesus Cristo é o Senhor. Oramos assim, gratos que somos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as doces e inefáveis consolações do Teu Espírito Santo, esse que nos conduz, esse que nos consola e nos conforta, e nos encoraja todos os dias a não desistir em meio às adversidades que vivemos, mas nos encoraja a avançar na certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Seja com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe, louvemos ao Senhor, e após, ore silenciosamente e deixe esse lugar com muita alegria. Uma boa semana a todos. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. O Senhor desce os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. O Senhor veste os lírios do campo, mas não fará por mim. Eu não tenho que andar preocupado
Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus, Somente a igreja. cuida de Confiarei. mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, confiarei em Ti, Nas lutas,